Olá, gente, tudo bom? Que prazer imenso tê-lo aqui no nosso canal. E hoje eu quero falar com você sobre alguns exemplos de vida de alguns personagens, de algumas pessoas que são aqui das Escrituras e que nos mostram grandes ensinamentos para nós, ok? Mas antes, eu quero convidar você que está de passagem aqui pelo nosso canal a se inscrever aqui no nosso projeto. Se você der uma olhada aqui na nossa playlist, se você der uma olhada em algumas programações nossas aqui, você vai encontrar um conteúdo que vai ajudar muito você no seu crescimento espiritual, ok? E se você gostar da mensagem de hoje, não esqueça de deixar aquele like, isso ajuda muito na divulgação aqui do trabalho dentro da plataforma, ok? Bom, eu tenho algumas pessoas na Bíblia que eu considero um grande exemplo para nos motivar na vida religiosa, na vida cristã. Por exemplo, Noé. Ele foi um homem que perseverou na pregação do Evangelho. Quantas e quantas pessoas, na época de Noé, não tiveram a oportunidade de ouvir sobre a oportunidade de se salvarem do grande dilúvio? Todo mundo era contra ele. Todo mundo chamava ele de louco. Todo mundo achava que ele estava batendo as botas na cabeça porque estava construindo um navio no meio do deserto. E é até justificável. Como é que se vai construir um navio no meio do deserto? E muitas vezes as pessoas olham para o cristão como um louco também, porque ele fala do apocalipse, fala do inferno, e todo mundo olha e diz assim, pô, esse cara, você é louco, de inferno, no tamanho de 2020, o cara ainda fala de inferno. Nós estamos no século XXI e o cara ainda fala de volta de Jesus. O WhatsApp já voltou mais do que Jesus. Então as pessoas tendem a olhar pessoas como Noé, pessoas como cristãos, como loucos. Mas a história já provou e a realidade bíblica já declarou que aqueles que não deram ouvidos a Noé foram exterminados. Tiveram uma oportunidade, tiveram a chance de escaparem da ira de Deus. Porque Deus vai manifestar no tempo certo a sua justiça, porque as pessoas se enganam achando que Deus só é amor. Não, Deus não é amor, Deus também é guerra, Deus também é justiça, Deus também tem mão pesada. É como um pai. O pai pode amar o filho do que for, mas se for para fazer justiça, ele faz. Se for bater, bate. Porque tem momentos em que isso é necessário. E infelizmente tem pessoas que não aprendem ouvindo. Você pode aconselhar, você pode ensinar, você pode falar, e a pessoa não vai aprender. Às vezes é preciso uma mão forte. Às vezes é preciso dar uma sacudida para ver se a pessoa aprende. A mesma coisa é a humanidade. A humanidade sempre tem esses revés, né, obcecado na dureza do seu coração, voltados para a prostituição, voltados para a idolatria, voltados para a incoerência. Assim era no mundo de Noé. Noé era tido como louco, porque a verdade era aquilo que eles viviam, não aquilo que Noé pregava. E isso era algo que realmente era doloroso para Noé, porque pregar e ser chamado de louco era um negócio complicado. Um outro exemplo é Daniel, que eu também considero um homem assim, realmente espetacular, porque ele perseverou na adoração. É a mesma história, ele estava diante de uma sociedade idólatra, diante de uma sociedade política corrupta, estava diante de uma sociedade de valores totalmente corrompidos, mas ele manteve ali o seu padrão espiritual, sua comunhão com Deus, sua intimidade, seu relacionamento com Deus. Eu tenho uma frase comigo que diz assim, que se você não é fiel a Deus, você jamais será fiel a nada e a ninguém. E isso é muito sério, porque se você não consegue ser fiel àquele que você não pode ver, como é que você vai ser fiel às outras coisas? Então, Daniel ele é um exemplo muito grande, pelo menos para a minha vida, de uma pessoa de guerreira de oração, que buscava realmente a presença de Deus. E outra é Jó. Jó também ele perseverou diante da provação. Porque a vida cristã, ao contrário do que muita gente pensa, ela não é um mar de rosa. Se você quer uma vida religiosa tranquila, eu não te recomendo o cristianismo. Porque até o autor do cristianismo, o mestre do cristianismo, ele foi crucificado.
quanto mais nós, os seus filhos. Então, ser cristão não é um negócio que é prazeroso. Nós seremos perseguidos, nós seremos insultados. Muitas vezes o pecado vai nos fazer tropeçar e nós seremos julgados, seremos ultrajados, seremos chamados de hipócritas. Eu acho interessante é que aqueles que não acreditam nos valores cristãos são aqueles que cobram de nós quando caímos nos nossos valores cristãos. É uma coisa hipócrita, mas é a realidade do mundo. Então, assim, o sofrimento da vida cristã é inevitável. O Jó é um exemplo de alguém que sofreu, mas manteve ali a sua postura, a sua dignidade diante de Deus. Os seus amigos tentaram convencê-lo de que ele era indigno ele era digno daquilo que estava passando, e muitas vezes temos pessoas ao nosso redor que vão tentar de todas as maneiras nos afastar de Deus, nos afastar do caminho de Deus. E um outro exemplo também é Paulo. Paulo também para mim é um grande exemplo de alguém que foi humilde o suficiente para reconhecer seus erros e se tornou um árduo pregador da palavra de Deus. Eu acho muito legal quando você comete um erro, mas é capaz de ter a humildade de dar a reviravolta, como Paulo fez. Vivia numa religião hipócrita, numa religião farisaica. Ele teve seu encontro com Jesus, não negou isso, porque tem o seguinte, tem pessoas que estão vivendo na sua incredulidade, vivendo na sua realidade espiritual totalmente no fundo do poço. Aí vem Deus, fala com essa pessoa, mas ela se faz de surda e de cega. Mas com Paulo foi diferente, o negócio, né, foi forte, ele se acordou para a realidade espiritual. Às vezes Deus faz a gente passar por coisas tão duras para a gente se despertar, para a gente acordar para aquilo que Ele quer. Mas tem outros que não, fazem de cego e de surdo, acham que não aconteceu nada e continuam vivendo uma vida que desagrada o coração de Deus. E o interessante é que Paulo, ele foi humilde em reconhecer que ele estava num caminho errado e passou a pregar a palavra de Deus de uma maneira assim extraordinária, tanto que seu nome está marcado na história do cristianismo. Então existem pessoas na palavra de Deus que são um exemplo. Eu vou fazer outros vídeos sobre isso aqui no canal, vou ficar com esses aqui por enquanto, mas são exemplos que inspiram o nosso coração a continuar crescendo e vivendo continuamente servindo a esse Deus maravilhoso. Ok? Essas são as palavras que nós temos para hoje, que Deus te abençoe, até a próxima.